Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 41 ao 52, que está escrito assim: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amados, essa passagem aqui ela nos ensina sobre o nosso processo até o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Aqui nós podemos aprender não simplesmente em relação ao cumprimento de um propósito ministerial, por exemplo. Não, propósitos, planos, projetos de Deus para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E até o cumprimento desses projetos, desses planos, desses propósitos, o intuito é que nós cresçamos, amadureçamos, avancemos em Deus. E nessa passagem nós vemos que Jesus, com 12 anos, ele estava ali na festa da Páscoa, os seus pais foram embora e ele ficou lá no templo, conversando com os mestres. E a Bíblia nos garante que todos que ouviam ficavam maravilhados com o entendimento que ele tinha e com as suas respostas. Aqui nós vemos, amados, que Jesus, ele já sabia muito bem quem ele era e para o que ele fora chamado. Quando chega a mãe dele pergunta: Filho, por que você fez isso conosco? Ele diz assim: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Tem outro lugar que diz: vocês não sabem que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Ou seja, ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia para o que ele foi chamado. E ele estava ali, falando da palavra, questionando, respondendo. E todos ficavam maravilhados com o entendimento dele. Mas ele tinha só 12 anos. Ainda não tinha chegado o tempo para que ele iniciasse o seu ministério. Quando nós vemos no capítulo 3, Jesus começa o seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. Então, somente 18 anos mais tarde desse episódio aqui é que Jesus vai começar o seu ministério. E nós não encontramos nenhum relato na palavra de Deus como foi a vida de Jesus durante esses 12 anos. Nós vemos o nascimento de Jesus, vemos esse episódio quando ele teve 12 anos e depois nós vamos aprender sobre o início do ministério de Jesus, quando ele já tinha 30 anos. Então, em todo esse período, Jesus sabia quem ele era, para o que fora chamado, mas ele estava passando pelo processo do que? De preparação. E esse processo tem o tempo da espera. Deus, amados, ele não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Deus está acima do tempo. Por isso que a Bíblia diz que
Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus não está limitado ao tempo, mas nós estamos vivendo debaixo do tempo, né? Nós estamos aqui, como diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então nós estamos aqui vivendo nesse tempo aqui. Para Deus não está limitado a isso. Mas nós precisamos aprender a viver diante do tempo, diante das circunstâncias, diante dos momentos da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, compartilhar um pouquinho com os irmãos hoje. Amados, muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, ou muitas vezes nós acabamos, ao invés de seguirmos alinhados com Deus, no plano dele, no projeto dele para as nossas vidas, nós começamos a ficar retidos em algumas circunstâncias, em algumas situações, e não avançamos como Deus gostaria que nós avançássemos. E Deus não nos chamou nem para nós sermos adiantados, querendo colocar o carro na frente dos bois. Deus não nos chamou para isso, pelo contrário. Deus nos chamou para quê? Para nós estarmos alinhados com Ele, com o plano dele, com o propósito dele. E nem para nós ficarmos retidos, paralisados. Então existe um tempo, amados. Eu acho interessante porque quando nós lemos essa passagem aqui de Jesus, não era o tempo em que Jesus iria se revelar, se manifestar, iniciar o seu ministério. Ele estava ali, ficou ali aqueles 3 dias comentando, falando, perguntando, entendendo, dando entendimento a muitas coisas ali no templo, mas não era o tempo em que Jesus iria se manifestar, não era o tempo em que Jesus iria iniciar o seu ministério, o seu propósito. E aí quando nós vemos ali no versículo 51, diz que então ele voltou com seus pais e era-lhes obediente. Ou seja, Jesus estava ali em obediência à sua mãe, ao seu pai. Pai aqui no sentido não Deus, né? Em obediência aos pais terrenos ali dele. E ele seguiu em obediência. E a Bíblia diz ali no versículo 52 que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, nesse tempo em que Jesus estava esperando, era um tempo do quê? De crescimento. Jesus estava crescendo, amadurecendo. Jesus estava ficando pronto, sendo preparado para o início do seu ministério. E não foi pouco tempo, né? Bastante tempo. Ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Por que não iniciou com 20? Por que não iniciou com 18, com 15? Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas, amados. E nós precisamos aprender a nos alinhar nisso com Deus. Quando nós entendemos isso e começamos a buscar de Deus o discernimento espiritual para compreendermos o tempo em que estamos vivendo, o momento em que estamos vivendo, a nossa vida fica mais leve. Muitas pessoas ficam desesperadas, ansiosas e tentam antecipar as coisas e acabam se perdendo e se frustrando demais, porque tentam fazer as coisas na força do braço. E é como eu mencionei, não estou falando somente de propósito ministerial, amados, mas projetos, planos, seja de família, de casamento, de trabalho, aquilo que você coloca ali em Deus, que você entende que é Deus quem está direcionando você para aquele projeto, para aquele plano, para aquele propósito, mas você não tem a paciência para esperar o tempo certo. Amados, quando nós não temos a paciência para esperar o tempo certo e para nos sujeitar ao processo de Deus, ao processo de crescimento, de amadurecimento de Deus, é decepcionante, é frustrante. Por quê? Porque cortar uma planta que está começando ali no seu crescimento, cortar aquela planta, podar aquela planta antes do tempo correto, vai ser muito prejudicial, extremamente prejudicial para o crescimento daquela planta. E muitas vezes nós, amados, acabamos fazendo isso nas nossas vidas. Por quê? Porque temos uma dificuldade imensa em esperar.
Mais do que nunca, nessa geração, nesse tempo em que nós vivemos, em que as pessoas querem tudo imediato, nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração, a nossa mente, a nos sujeitar ao processo de crescimento e amadurecimento de Deus. Veja que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O crescimento dele ia ficando visível diante de Deus e diante dos homens. Então é necessário a gente alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus, amados. Sabe que eu e você, nós aprendamos isso, que o Espírito Santo nos dê esse discernimento. Porque quando nós estamos no tempo exato, no tempo perfeito de Deus, nada nos impede de viver os planos de Deus para nós. Quando nós lemos aqui, a palavra diz que Jesus foi obediente e voltou para Nazaré com os seus pais. Por quê? Porque não era o tempo dele exercer o seu ministério, viver o propósito para o qual ele foi designado. Não era o tempo. Mas quando nós lemos, aqui no Evangelho de Lucas está descrito no capítulo 8, mas o texto fica bem claro no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, em que vai relatar um episódio que a mãe e os irmãos de Jesus vão tentá-lo arrancar à força de uma casa em que ele estava pregando, ensinando, e a mãe e os irmãos vão tentar impedir Jesus. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido, os mestres da lei, os religiosos, os fariseus estavam falando várias coisas a respeito dele, e aí vai a família dele para tentar impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Você pode ler lá em Marcos, no capítulo 3, vai falar assim, que eles foram no intuito de impedir Jesus, porque diziam, ele está fora de si, Jesus está fora de si fazendo essas coisas. E aí Jesus, quando chega a mãe e os irmãos de Jesus, vêm as pessoas e dizem assim, olha, sua mãe e os seus irmãos estão ali fora. Ele olha para aquelas pessoas que estavam ali sentadas ouvindo o ensinamento dele e ele diz, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Veja que chegou um momento em que ele teve que confrontar a própria família. Por quê? Porque era o tempo perfeito de Deus para o cumprimento do propósito estabelecido por Deus para a vida de Jesus. Aqui não. Aqui Jesus se sujeitou, se submeteu, foi em obediência à sua mãe. E a palavra diz que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Ou seja, ele não se rebelou, não se revoltou, não confrontou. Não fez nada disso. Ele foi em obediência. Foi em obediência. Amados, muitas vezes nós precisamos nos sujeitar em obediência. Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, muitas vezes dentro do ministério, na igreja, precisamos nos sujeitar e esperar o processo de Deus, em que Deus está nos aperfeiçoando, nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer, em sabedoria, em graça. E aí nós precisamos nos sujeitar, mas quando chegar o momento exato do cumprimento daquilo para o que Deus nos chamou, seja num âmbito de trabalho, familiar, sentimental, ministerial, seja o que for, quando chegar o momento certo, nada vai impedir. Se nós estivermos alinhados com Deus, amados, nada vai impedir o cumprimento do propósito de Deus, assim como nada impediu o cumprimento do propósito de Deus sobre a vida de Jesus. Amados, que eu e você nós possamos nos alinhar com a mente de Deus, com o tempo de Deus, com o plano de Deus para nós. Nós vimos ontem que Deus deseja revelar a sua vontade para nós. E muitas vezes nós não paramos, não nos acalmamos para ouvir a vontade de Deus para nós. Muitas vezes não aceitamos o tempo estabelecido por Deus, queremos antecipar a qualquer custo e acabamos nos frustrando, nos decepcionando. Que eu e você possamos nos alinhar com Deus, com a vontade de Deus, com o tempo perfeito de Deus. E nesse tempo de espera é o tempo em que nós crescemos. É o tempo em que nós amadurecemos, é o tempo em que o fruto de Deus começa a se manifestar e a ser revelado em nós e através de nós. E nós podemos
ficar em descanso, tranquilos. Amados, que eu e você, nós vivamos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não precisamos viver na força do nosso braço. Não precisamos viver na força do nosso braço, amados. Nós podemos viver sujeitos a Deus, submetidos a Deus, rendidos a Deus, alinhados com Deus por meio do Espírito, para viver todos os planos de Deus para nós no tempo exato de Deus. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim e nos render a Deus e confiar plenamente no Senhor. Não nos desesperarmos, não está acontecendo, tinha que acontecer. Não, que nós possamos compreender, discernir, que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração e nós possamos ver como Deus vê. Muitas vezes nós nos frustramos demais na nossa caminhada porque nós andamos com uma visão meramente natural e terrena. À medida em que nós começamos a ver como Deus vê por meio do Espírito, uma visão espiritual, aí sim nós começamos a desfrutar do processo de Deus em nossas vidas, começamos a compreender isso está acontecendo para que eu cresça bem aqui, bem nessa área, bem essa circunstância está acontecendo para o meu aperfeiçoamento, para que eu cresça em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens. Eu me rendo, Senhor. Eu me sujeito, Senhor. Eu não vou tentar fazer na força do meu braço. Eu confio em Ti, Senhor. Amados, que eu e você nós possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor sempre tem um tempo perfeito, exato. O Senhor não está limitado pelo tempo, mas o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas, para o cumprimento de todo o propósito do Senhor para as nossas vidas, e que eu e os meus irmãos possamos entender isso e nos alinhar contigo, sem ficarmos retidos a problemas do passado, sem ficarmos retidos com as circunstâncias dessa vida, mas também sem querer antecipar as coisas e fazer tudo na força do nosso braço. Pai, que nós possamos desfrutar o caminho, crescendo, amadurecendo, aprendendo contigo, recebendo do Senhor o aperfeiçoamento. Pai, que eu e os meus irmãos, nós nos rendamos a essa caminhada com o Senhor. Essa caminhada, essa jornada, uma jornada de fé, de perseverança, de discernimento, de sabedoria. Que eu e os meus irmãos nos rendamos em nome de Jesus e possamos desfrutar cada momento das nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.